Filha, pega mais lá. Vamos ler. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Pai Santo. Ajuda nós, Senhor, na tua presença. Glória, glória, glória a Deus. Evangelho de Mateus, irmãos. Mateus, no capítulo 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Mateus, capítulo 25. Se tem irmãos na live, quiserem ler também, acompanhar a leitura. Mateus, capítulo 25. Damos início na leitura, irmãos, da Santa Palavra de Deus nessa noite. Então, o título, o sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando consigo as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, uma palavra bastante conhecida, a que o Senhor há de nos aconselhar nessa noite. Os conselhos de Deus, eles são para o bem da nossa alma, o Senhor já me deu de falar aqui, mas o Senhor me dá de repetir novamente, irmãos, porque a maior motivação da nossa vida, de estarmos na presença de Deus, não é como os muitos anunciam por aí, irmãos. Fazem até propaganda, chamando o povo para a igreja, mostrando piscinas, casas luxuosas,
10 carros na garagem, carro importado. São os tempos que nós estamos vivendo, irmãos. Infelizmente. Mas a maior motivação, porque muitas das vezes uma dificuldade pode nos trazer para a presença de Deus. Faz parte. Quantos que não foram até Jesus porque precisavam de uma cura de uma enfermidade? Ou eram atormentados por espíritos malignos? Conheceram Jesus devido a uma dificuldade que a pessoa enfrentava. Mas a pessoa chegando-se perto do Senhor, irmãos, ela precisa entender e compreender o fundamento verdadeiro da obra de Cristo na cruz. Que foi o quê? A salvação da sua alma. Senão, ela fica, irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo, que fala lá, numa das suas epístolas. Se nós esperarmos o Senhor somente nas coisas desta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Olha, irmãos, que palavra séria é essa? Tem lugares que a pessoa só vai na igreja no dia da reunião dos empresários. Que lá eles ensinam, né, irmãos, a prosperar, a ser um grande empresário, isso, aquilo. Mas nos outros não precisa. Então a nossa maior motivação na presença de Deus deve ser compreendida, irmãos, que temos uma alma. Porque está determinado para todo homem, irmãos. O pó volta à terra. A alma e o espírito, ela volta a Deus. E ela volta a Deus com o quê? Com um destino eterno. Porque o homem, a alma do homem, ela viverá eternamente. Num lugar ou no outro. Então, isso precisa ser, irmãos, fixado dentro do teu coração, dentro da tua alma, que a motivação maior de você buscar o Senhor, de você amar o Senhor, é porque você um dia quer estar com Ele no reino da glória. Por isso que fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aleluia, sermos justificados por Deus, através do sangue que foi derramado na cruz, é a justiça do reino sobre a nossa vida, e as demais coisas, o Senhor vai trazendo, irmãos, o Senhor vai acrescentando, se precisar tirar alguma coisa, Ele tira, Ele vai trabalhando na nossa vida. E aqui, irmãos, essa parábola é tão interessante, né, irmãos, que fala de uma luz acesa. Já desde o Antigo Testamento, o tabernáculo, irmãos, quando ele foi construído, né, dentro do tabernáculo tinha os seus lugares, a entrada, tinha a mesa da preposição, né, irmãos? Tinha o altar do holocausto. E tinha lá dentro também, irmãos, um candeeiro. E nesse candeeiro, irmãos, tinham luzes que eram acesas, que o seu combustível era o azeite batido. E era uma lâmpada, irmãos, que ficava acesa, que de forma alguma ela poderia se apagar. Mas tinha que ser continuamente, irmãos, contínua. Tanto que diz a palavra de Deus no livro do profeta Samuel, quando o profeta Samuel, irmãos, foi ser levantado por Deus, diz lá, irmãos, que antes do Senhor falar com ele, tem uma expressão linda que fala assim, ó, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor levantou Samuel e começou ali, irmãos, o seu ministério, o Senhor falar com ele, mas a lâmpada não se apagou. Então o Senhor vem
hoje por esta palavra, porque eram 10 virgens, irmãos, 10. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, ou sem juízo. Sabe aquele tipo de pessoa que leva de qualquer maneira? Porque, irmãos, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos chamou, Ele dá a todos a mesma condição. Tá certo que dentro da obra de Deus na vida de cada um, irmãos, Deus vai trabalhar com cada um de uma maneira diferente. É por isso que mais na frente aqui ele vai falar da parábola dos talentos. Que para um ele deu 10, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. Então cada um, Deus chama de uma forma, Deus chama de uma maneira. E essas virgens, irmãos, tomando das suas lâmpadas, começaram a trilhar uma caminhada de espera. Esperando o esposo. Esperando o momento que ele chegaria. Mas aquela lâmpada, ela deveria ficar acesa. Ela não poderia se apagar. E como está a nossa vida hoje diante, irmãos, da presença de Deus? Como está a tua vida, irmão, na presença de Deus? Como está a sua lâmpada, a sua vida espiritual? Elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. E essa lâmpada, irmãos, ela representa a nossa vida. Ela representa os nossos caminhos, que são trilhados, que começaram a ser trilhados na presença de Deus. E o que era, quando eu falei, o que era, irmãos, o combustível daquelas lamparinas? Era o azeite. O azeite, irmãos, na Bíblia, ela é uma representação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Consolador, que foi enviado, irmãos, e está conosco. Mas esse mesmo Espírito que está conosco, ele pode ser, irmãos, a palavra diz, ele pode ser extinguido, ele pode ser entristecido, ele pode, irmãos, diz assim, e o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Então como manter a chama, as lâmpadas da nossa vida acesa? E olha, irmãos, e essa espera é uma espera de paciência. Porque o apóstolo Pedro, irmãos, nas suas cartas, ele fala assim, e nós, vivendo estes últimos dias, faz 2000 anos que a igreja, irmãos, praticamente está sobre a terra. E há 2000 anos estamos vivendo os últimos dias. E a igreja precisa entender e compreender que o tempo de Deus vai se cumprir. O que está escrito, depois os irmãos pegam o capítulo 24 e o 25, que é o sermão profético de Jesus, que ele fala dos acontecimentos e tantas coisas que se sucederiam no momento da sua vida. E hoje as evidências
mostram que a vinda do Senhor está próxima. Ninguém pode, irmãos, determinar o dia, como já tentaram muitos, né, irmãos, na história nós vemos. Muitos já tentaram determinar o dia. O dia nós não saberemos, mas o tempo da volta dele, olha, nós vamos estar alerta para o que está acontecendo no mundo. Né, o amor esfriando no coração dos homens. Hoje se valoriza mais, não que nós não devemos valorizar os animais, mas se dá muito mais valor, muitas das vezes, a um animal do que ao ser humano. Cada um buscando o seu interesse. Não medindo, irmãos, os esforços, muitas vezes para passar por cima de um e de outro, tanto que ele leva em vantagem, que ele ganhe. Olha, irmãos, são os tempos que nós estamos vivendo hoje. Então dá para nós entendermos e compreendermos que a vinda do Senhor está próxima. Cinco prudentes e 5 loucas. Haja com prudência na sua vida. Haja com prudência nos seus caminhos, irmão. Irmãs. Os irmãos que estão online. Agir com prudência é você estar preparado. É você, muitas das vezes, se desviar de caminhos que se apresentam na tua vida. É trazer para a tua vida aquilo que vai edificar. Aquilo que vai construir, aquilo que vai agregar. Mas, infelizmente, tem pessoas que agem sem juízo, só trazem para a sua vida coisas que não vão edificar, que não vão fazer bem para a sua vida espiritual. A palavra está um pouco dura hoje, irmãos. Mas é o que Deus quer falar conosco nesta noite. Aleluia! Como nós temos conduzido a nossa vida? Como nós temos conduzido, irmãos, o nosso caminhar? Comparando essas virgens. Porque o azeite, irmãos, a botija da nossa vida, para mantermos a luz de Cristo acesa em nós, ela precisa sempre, irmãos, aleluia, ser abastecida com as virtudes, com as bênçãos que o Espírito Santo nos concede e nos ensina na caminhada. Você acha que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio, irmãos, do falar em língua? Você acha que ser cheio do Espírito Santo é ser usado muitas das vezes numa maravilha, numa coisa? Não, meu irmão. Uma vida cheia do Espírito Santo não é diferenciada de uma vida cheia da manifestação dele. O azeite, sendo o símbolo do Espírito Santo, nos mostra, irmãos, que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida onde vamos ser a manifestação do fruto do Espírito. Quem sabe onde está escrito do fruto do Espírito na Bíblia, irmãos? Gálatas capítulo 5. Está lá, irmãos, o fruto do Espírito. Tem muitas que falam errada. Falam assim, os frutos do Espírito. Não. É o fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica. E tem os seus gomos. Vamos dar uma lidinha lá, irmãos, rapidinho. Gálatas. Vamos lá, irmãos. A Bíblia é bom. Gálatas. Vá da epístola do apóstolo aos Gálatas. No capítulo
No capítulo 5, olha lá, irmãos. Isso é interessante e importante nós entendermos. Porque a exposição, a leitura da palavra é vida para nós. Gálatas, capítulo 5. Olha o que diz, irmãos. No versículo 16. Andai, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso é muito importante na nossa vida, irmãos. Há uma luta, segura a Bíblia aberta aí, há uma luta da sua carne com a tua vida espiritual. Porque a carne, ela vai tender, muitas vezes, para as coisas desta vida. Mas o seu espírito, a sua alma, ela clama pelo Deus vivo. Aleluia! Ela clama pela presença do Eterno. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, pelejas, discussões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes às estas, acerca dos quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha uma listinha boa para você analisar a tua vida, para nós analisarmos a nossa vida, irmãos. Mas diz aqui, ó, mas o fruto do Espírito é a caridade, é o gozo, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão e a temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Irmãos, como estamos nos conduzindo? Pela carne? Ou buscando uma vida de comunhão com Deus? Uma vida espiritual? Procurando, irmãos, andar pelo fruto do Espírito. As loucas, uma hora acabou o azeite delas, pela forma que elas conduziam a sua vida, pela forma que elas conduziam os seus caminhos. Mas aqueles que andavam com prudência, irmãos, com temor a Deus, com sabedoria, elas não eram perfeitas, mas elas procuraram ao longo da sua caminhada manter a sua lâmpada acesa. E hoje a palavra de Deus é essa para nós: mantenha a tua lâmpada acesa. Aleluia! Essa lâmpada acesa é a lâmpada que te traz a comunhão com Deus. Essa lâmpada acesa é que vai trazer a manifestação de Deus na tua vida. Aleluia! Então nesta noite, glória ao nome santo do Senhor, é um alerta, porque o esposo vem aí. O esposo vai voltar. E se a matemática da vida da Bíblia estiver certa, irmão, creio eu que e há outros pontos que que o Senhor Jesus ele divide. Ele coloca 5 loucas e 5 prudentes, metade. Quando ele lá fala do momento da nossa ascensão do céu, ele fala assim: estarão 2 moendo no campo, será levado um e deixado outro. Estarão 2 deitados numa mesma cama, será levado um e deixado outro. Irmão, por mais árduo que seja, aleluia, por mais luta que você passe na tua vida,
Luta para manter esta lâmpada acesa. Aleluia, busca o Espírito Santo, busca, glória ao nome santo do Senhor, uma vida, aleluia, que eu falo, não perfeita, irmão, mas uma vida em comunhão com Deus, uma vida em comunhão com o Espírito Santo, uma vida, bendito seja o nome santo do Senhor, em busca do Senhor, para que a tua lâmpada esteja acesa, para que a minha lâmpada esteja acesa. E no retorno do Senhor, não passamos por isso que elas passaram, porque a hora que elas despertaram do sono, falou, vai lá comprar, porque é algo individual, irmão. Dá um pouco do teu azeite, a minha lamparina ela se apagou, ela está se apagando, não é certo que falte a mim, porque se eu te der, vai faltar para mim também. Então tenta ir comprar em algum lugar, mostrando que é individual. Esposo não salva esposa, pai não salva filho, filho não salva pai. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Mas irmão, irmã, uma coisa é certa, vale a pena, por mais difícil que seja, por mais árdua que seja a nossa luta, bendito seja o nome santo do Senhor, vale a pena lutar para manter a nossa lâmpada acesa, é todo dia, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, quando você ora, quando você busca, quando você tem o seu momento de comunhão com Deus, aleluia, quando o seu testemunho é colocado à prova, glória ao nome santo do Senhor, irmãos, tenhamos essa certeza na nossa vida e na nossa alma. Todos os dias devemos alimentar essa lâmpada, todos os dias, não é hoje, aí amanhã está de qualquer jeito, aí no outro dia eu quero me consertar. Aí daqui a pouquinho está na presença de Deus de novo. Daqui a pouquinho já... É todos os dias. A cada dia você vai alimentando essa lâmpada. Oração. As suas atitudes. O seu domínio próprio, a temperança, o seu domínio próprio. E o Senhor vai nos ajudando. Para que, irmãos, como aquelas 5 prudentes entraram e participaram da festa do casamento, que é o símbolo, irmãos, a noiva, a igreja, aleluia, e Cristo, o esposo, lutemos para estarmos naquele dia, irmãos, com o Senhor, porque há de ser um momento eterno, e um momento que nunca mais se findará. Estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Numa alegria que não será passageira como a desta vida, mas será uma alegria eterna. Glória ao nome santo. Veremos a face de Deus. Veremos o rosto de Deus como Ele é. Imagine, irmãos. Que glória! Que coisa gloriosa! Como diz, assentarmos à mesa. E ali, irmãos, conhecermos os santos. Abraão, Isaque, Jacó. Os patriarcas, os servos que lutaram na antiguidade. Os mártires que morreram por amor ao Evangelho. Que doaram a sua vida em prol do Evangelho. Aleluia, estarão lá. E o Senhor será a sua luz. Diz lá, irmãos, que na cidade santa não precisaremos da luz do sol, porque o Senhor, aleluia, os iluminará. Então tenhamos essa certeza dentro do nosso coração e lutemos para que nada desta vida venha tirar, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, e impedir de no retorno do esposo a nossa lâmpada esteja apagada. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.